Bem-vindos a Estrasburgo. Estamos aqui a pensar os assuntos de Portugal na União Europeia, no Parlamento Europeu em Estrasburgo. Ao meu lado estão os deputados europeus Paulo Nascimento Cabral, do PSD, André Rodrigues, do PS, João Oliveira, do PCP, dois açorianos, um alentejano e um tripeiro. Vamos ver se conseguimos fazer uma discussão sobre fundos europeus, enfim, da agricultura, relacionados com a agricultura, a questão da Mercosul. Lá fora estão milhares de agricultores de toda a Europa, enfim, a desfilarem contra o acordo do Mercosul, que ainda tem de ser ratificado pelo Parlamento Europeu. Eu começo por aqui pelo meu lado esquerdo, Paulo Nascimento Cabral. Este é de facto um bom acordo. Vocês estão sensíveis em relação aos argumentos dos agricultores ou não? Eles têm razão ou não? E pronto, mais à frente nós vamos também tentar escalpelizar um bocadinho sobre que efeitos efetivos é que existe para o português, para quem nos está a ver lá em casa. Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite do seu lado esquerdo, mas a representar a direita. É comum. Portanto, com muito gosto. Mas isso é mesmo assim. Quem vê na bem, televisão, mas quem vê na televisão vê lá à direita. E, de facto, eu acabei também de vir da manifestação, a ouvir também e a escutar aqueles que são os desafios e os anseios do setor agrícola. Mas, de facto, o que nós temos aqui, neste momento, é um certo aproveitamento para alguns grupos políticos para lançar confusão, para criar aqui divisão, que fazem por misturar vários assuntos num só. Portanto, nos discursos que eu vi, por exemplo, dos patriotas, era exatamente fazer cair a Presidente da Comissão Europeia na próxima moção de censura. Portanto, tudo isto está aqui bastante embrulhado e não permite uma discussão e um debate sério sobre aquilo que é efetivamente o Mercosul. E o Mercosul, eu prestei declarações há pouco e disse que, de facto, abre um precedente, no meu entender, positivo para aquilo que é a defesa do setor agrícola. Nunca tivemos um acordo comercial com tanta defesa e com tantas considerações, com as cláusulas de salvaguarda para o setor agrícola que nós temos neste momento. Claro que o processo foi inquinado pela forma, né? Pelo processo. Não o resultado final, mas pelo processo. Nós fomos todos surpreendidos com aquilo que foi a conclusão da negociação anunciada pela Presidente da Comissão Europeia no ano passado, aliás, no final de 2024, em que, de facto, não era expectável que assim acontecesse. Mas depois de 25 anos de negociações, tínhamos que avançar. Especialmente num contexto em que, a nível geopolítico, a União Europeia está cada vez mais isolada e que precisa de ter esse tipo de parcerias para poder estar a disputar a cena global com as principais potências mundiais. Os agricultores portugueses não têm razões para estar preocupados com o acordo? A preocupação dos agricultores portugueses é exatamente a mesma preocupação que eu tenho, que é o cumprimento integral do que está escrito no acordo e do que está aprovado aqui pelo Parlamento Europeu e com também a citação do Conselho e da Comissão Europeia. E é essa a nossa principal preocupação a partir de agora, que é garantir que o que está aprovado por nós no Parlamento Europeu e o que está escrito no acordo seja integralmente cumprido. Por exemplo, nós aqui com as cláusulas de salvaguarda, o que nós dizemos é, a partir do momento em que há uma diminuição de preço superior a 5% em setores sensíveis, como é o caso da carne, a Comissão Europeia tem as ferramentas necessárias para abrir uma investigação e em pouco mais de 14 a 21 dias tem que suspender o acordo a criar aqui mecanismos de compensação. O mesmo, se aumentarem mais de 5%, comparado com a média dos últimos 3 anos, nas importações de produtos para a União Europeia, o mesmo acontece. A Comissão Europeia tem que exercer estas cláusulas de salvaguarda. As regiões ultraperiféricas têm também a sua proteção. A questão também relacionada com aquilo que tem um fundo de 1.000 milhões de euros para eventuais perdas dos agricultores, para compensar eventuais perdas dos agricultores, também está lá plasmado. E depois, aquilo que é o cumprimento das metas do clima e o Acordo de Paris, também está lá plasmado. A questão relacionada também com a equivalência de métodos de produção, porque não é toda a produção do Mercosul que chega à União Europeia, será a produção do Mercosul que chega à União Europeia e tem que respeitar aquelas que são as nossas formas de produzir, né? Os produtos que nós produzimos aqui. Deixe-me só dar aqui uma estatística, que é no último relatório da EFSA, que controla aqui a questão da qualidade alimentar, detectou, por exemplo, que nos produtos europeus 98% dos produtos tinham resíduos abaixo ou na média daquilo que é aceitável e 10% dos produtos importados tinham percentagens de resíduos acima daquilo que é e substâncias até que são proibidas na União Europeia. Portanto, cumprindo com os métodos de produção, reforçando aquilo que é o controle das alfândegas que nós já temos previsto este ano no Programa de Trabalho da Comissão Europeia e no próximo ano. Portanto, tudo isto somado e se for tudo cumprido, não há razões de preocupação.
Se não for cumprido, então aí teremos um grave problema, mas aí a culpa será nossa também. Pois, já vamos perceber isso. Ali lá fora, ouvi muitos, para além de von der Leyen out, ao Mercosul, não, ao acordo do Mercosul, ouvi muitos impropérios contra os brasileiros e contra o Brasil, enfim. De sua perspectiva, em relação ao acordo, este acordo, positivo, de facto? Eu também estive presente nas manifestações, estive a ouvir e a dialogar com vários agricultores. E eu acho que há um grande aproveitamento político em redor à discussão do Mercosul. Há muita desinformação no que diz respeito ao Mercosul. E nós temos que perceber o seguinte: nós estamos a viver um tempo novo, um tempo de profundas pressões geopolíticas, em que a Europa tem que afirmar a sua presença no mundo, tem que redesenhar a sua política de alianças, e é bom para Portugal, nomeadamente porque nós temos afinidades culturais e próximas com o Mercosul, nomeadamente com o Brasil, que nós possamos ter essa proximidade, sobretudo numa altura em que nós tivemos 25 anos a negociar um acordo. Não seria bom para a credibilidade da própria União Europeia que, findo este prazo, nós agora estivéssemos, como alguns pretendem, a retroceder e a não avançar. Independentemente das questões procedimentais, com as quais até estou de acordo com o fecho abrupto das negociações, que derivam da circunstância que nós vivemos, no fundo, uma em pressão, termos políticos. Uma urgência. Foi uma pressão também, de certo modo, porque, repare, nós tivemos esses 25 anos a negociar com o Mercosul e também temos que perceber que na relação desequilibrada política que ficou patente nesses 25 anos, houve também, muitas vezes, os europeus destrataram alguns dos países do Mercosul. Agora, ouvindo aquelas que são as preocupações dos agricultores, nós percebemos rapidamente o seguinte: os agricultores europeus não temem a concorrência. O que temem é a concorrência desleal. E é por isso que o princípio da reciprocidade que está plasmado e é transversal a todo o acordo tem que efetivamente ser cumprido. E, portanto, o grande desafio que se coloca ao Mercosul, ao acordo do Mercosul agora, visa a sua implementação e a forma como ela vai ser feita e se vão ou não vão ser cumpridos as cláusulas e os mecanismos de salvaguarda existentes para prevenir um conjunto de circunstâncias que podem, de facto, impactar a agricultura europeia. Uma das queixas europeia. Que os agricultores têm, e obviamente existe aqui a questão dos produtores e obviamente dos consumidores, a excessiva regulamentação que existe muitas vezes, e como o deputado também falava nisso, a excessiva regulamentação que existe para uma série de produtores e que, vamos a ver, do outro lado do Atlântico não existe essa regulamentação, não existe essa exigência de qualidade. Existe essa percepção. Nós, efetivamente, na União Europeia, nós temos uma produção que está amplamente regulada, talvez com a regulação mais exigente em termos mundiais, mas é preciso também ter em conta que simplificar não significa desregular. É preciso ter em conta que nós temos que produzir e conservar na agricultura europeia, mas também inovar para podermos continuar a ser competitivos. E é por isso que, relativamente à questão que colocou, que a tónica tem que ser colocada na reciprocidade, porque nós temos que efetivamente competir e temos que competir em condições de igualdade em termos de produção e geossanitários para não haver aqui a tal concorrência desleal que referi há pouco. Agora, além da questão geopolítica, nós estamos a falar de um acordo que vai criar a maior comunidade de comércio livre do mundo, com mais de 720 milhões de consumidores. Nós abrimos oportunidades também para os agricultores europeus e eu julgo que essa exploração do medo relativamente ao que diz respeito ao Mercosul, independentemente de haver, e é compreensível que haja algum receio por parte de alguns agricultores, de alguns sectores que estão mais expostos e são mais sensíveis, mas ainda assim, ao longo destes anos, tudo foi feito para prevenir um conjunto de situações de forma que seja possível acionar, e o Paulo já referiu 2 exemplos que têm a ver com as flutuações de preços e com flutuações de importação, de forma a acionar a suspensão do acordo depois de uma investigação para prevenir estes impactos na agricultura europeia. Agora, eu julgo que nós temos que fazer outra questão, que é: qual é a alternativa à não assinatura do acordo? A alternativa à não assinatura do acordo é a manutenção do atual estado de circunstâncias e da atual situação, em que os países do Mercosul vão ter que forçosamente virar-se para outras geografias, para outros parceiros, para outros aliados, deixando a Europa ainda mais isolada. Não acrescentará com isso nem mais rendimentos, nem mais mercados, nem mais oportunidades aos agricultores europeus. Muito possivelmente também estarão assustados com o que acontece mais a norte e nós estamos a viver uma circunstância também para esses países. Nós estamos a viver uma circunstância verdadeiramente nova e única. Nós vemos
e fala bem mais a norte, o primeiro-ministro do Canadá, inclusivamente, está a fazer o mesmo processo de negociação com a China, por forma a redesenhar aquela que tinha sido uma relação tradicional que está a ser colocada em causa pela nova administração norte-americana. Nós, daqui a pouco, também vou querer explorar um bocadinho esse aspecto, porque sei que o deputado esteve na Groenlândia e, portanto, poderá também dar-nos aqui alguns aspectos, alguma noção dos impactos que isso possa ter. Mas, João Oliveira, e assim, tem essa visão assim tão otimista em relação a esta... É de facto um acordo fabuloso para a Europa e para os agricultores portugueses? Não tenho. Pelo contrário, acho que se o acordo fosse assim tão fabuloso, a Comissão Europeia não tinha dificuldade em esperar pela ratificação dos Parlamentos Nacionais para fazer entrar em vigor o acordo. Aliás, acho que esse é talvez o primeiro elemento em cima da mesa. É a desconfiança que tudo isto gera, não apenas pela precipitação da conclusão da negociação, como o Paulo já referiu, mas também pelo facto da Comissão Europeia ter arranjado um artifício para, na prática, subtrair à apreciação nacional o acordo. A Comissão Europeia dividiu o Tratado do Mercosul em duas componentes, um acordo comercial e o tratado em si, digamos assim, para que o acordo comercial possa rapidamente entrar em vigor e o tratado possa ficar para as calendas. Então, uma espécie de subterfúgio, não é? Portanto, exatamente. Porquê é que a Comissão Europeia faz isto? Se naturalmente se a Comissão Europeia estivesse segura que o acordo que está a pôr em marcha era assim tão bom, esperava pela ratificação dos Parlamentos Nacionais, certamente ela viria rapidamente, porque o acordo era muito bom. Isso não acontece porque, de facto, o acordo tem muitos problemas. Eu queria sublinhar aqui um primeiro aspecto. O acordo não é apenas um acordo com impactos na agricultura, tem também impactos nos setores industriais, nos serviços, e em muitas circunstâncias é legítimo perguntar se o setor agrícola não está a ser oferecido ao sacrifício em função de alguns benefícios que, eventualmente, do ponto de vista do setor dos serviços e dos setores industriais, possam resultar para as grandes empresas, os grandes multinacionais de base europeia. Porque, de facto, este acordo escancara a possibilidade das empresas europeias poderem concorrer à contratação pública no espaço da América Latina. Ora, naturalmente não são pequenas construtoras, não são pequenas empresas de prestação de serviços, são as grandes multinacionais que naturalmente têm essas portas abertas para isso. Do ponto de vista industrial, o acordo prevê, por exemplo, o acesso a minerais críticos, que naturalmente do ponto de vista do aproveitamento industrial tem interesse. A agricultura pode ter aparecido aqui como a contrapartida, ou seja, a Europa oferece o setor agrícola ao sacrifício para, eventualmente, noutras áreas, nomeadamente em áreas industriais e de serviços, permitir retirar alguns benefícios. De uma forma ou de outra, os consumidores não têm a ganhar com isso, a abertura desse mercado? Já lá vamos. Vamos ter síntese, mas espero sem problema. Mesmo assim, naturalmente, do ponto de vista do setor agrícola, as oportunidades que este acordo cria não é para os pequenos e médios produtores, é sobretudo para as grandes multinacionais do agronegócio. São os grandes produtores de fertilizantes, de sementes, inclusivamente os grandes produtores agrícolas que, à escala da União Europeia, têm capacidade de exportação, que beneficiarão da abertura de mercados na América Latina, ainda assim com um espaço que não é muito fácil de identificar, porque, naturalmente, do ponto de vista do poder de compra e das condições de produção e dos preços de produção, as coisas não se encaixam todas com grande linearidade. Agora, quem ficará prejudicado são, naturalmente, os pequenos e médios produtores agrícolas que, produzindo para o mercado interno, vão enfrentar a concorrência dos produtos que vêm da América Latina. E aqui não se trata de saber se é uma questão de concorrência mais leal ou menos leal. Ela é desfavorável. Aliás, há um elemento logo de partida que é para os agricultores europeus. Okay. Há um elemento logo de partida que é este acordo vai obrigatoriamente conduzir ao aumento das importações do espaço da União Europeia. Porque a realidade das coisas vai significar isso. Ora, se isso significa mais importações, significa que os recursos mais produtivos baratos, que temos... em princípio, não é? Em primeiro lugar, significa a desvalorização da produção nacional, porque naturalmente com mais importações é a produção nacional que passa pelo segundo. Então será essa... Ainda por cima, importações em situações de concorrência desfavorável à produção europeia. Porque, a partir da América Latina, consegue-se produzir a preços mais baixos, a custos por isso falava, portanto, na concorrência desleal, não é? Esse risco. Portanto, a concorrência que é desfavorável, eu não chamo de desleal porque a deslealdade implica-se um pouco critério. É uma concorrência desfavorável que ameaça o rendimento dos agricultores, que ameaça a própria subsistência de milhares de explorações agrícolas familiares que naturalmente vão ser confrontadas com isso e que naturalmente pode favorecer a aceleração do abandono da atividade produtiva no setor agrícola. Há dois aspectos que eu julgo que são particularmente importantes, que são vantagens para os consumidores. Então, vamos poder ter preços mais baixos, isso tem vantagens para os consumidores. Mas é exatamente assim? Picanha vai ficar mais barata. É exatamente. Eu faço-te uma pergunta. Alguém que vende num país da América Latina um produto a 30, sabendo que na Europa ele é comprado a 70, vai fazê-lo chegar cá a 30?
podendo ter mais margem de lucro, não vai naturalmente, ainda que chegando cá a preço ligeiramente mais baixo, esse movimento não vai ser da aproximação ao preço mais elevado. Certo. Eventualmente os consumidores podem não beneficiar tanto disso. Agora, do ponto de vista do volume, a concorrência vai ser maior e, portanto, o prejuízo ficará cá sempre. João, eu queria só introduzir um aspecto, sem querer tirar o raciocínio, porque queria lançar aqui o próximo passo, que tem a ver com a urgência a precipitação, no fundo, do acordo. Do acordo. Será, como dizia aqui o deputado, por questões de geoestratégicas, ao fundo, vamos tirar o elefante no meio da sala, o Donald Trump que está a disromper tudo o que existe das políticas que havia, multilaterais, os acordos, os tais aliados tradicionais, e a Europa precisa de acelerar outros aliados para que se mantenha como um poderio económico? Minerais raros, ou terras raras, ou materiais críticos. Que, por exemplo, o Brasil tem. Está a ver. Portanto, ou seja, isto não é uma questão tanto de geopolítica ou geoestratégica, é uma questão económica básica. Portanto, eventualmente foi isso que provocou a aceleração deste acordo. Agora, com consequências que são dramáticas. E não há cláusula de salvaguarda que resolvam este problema. Aliás, vou chamar a atenção de dois aspectos. Na primeira tentativa, agora nas últimas semanas, de dar por concluída a assinatura do acordo ao nível do Conselho Europeu, isso não foi possível porque houve uma minoria de bloqueio que forçou esse bloqueio. Certo. Essa minoria de bloqueio deixou de existir porquê? Porque a Itália garantiu que a partir de 2028 os seus agricultores vão ter financiamento direto. Ou seja, a Itália reconhece que aquele acordo tem impactos negativos e, sem salvaguardar esse financiamento para os agricultores italianos a partir de 2028, recusava-se a assinar o acordo. E a própria França impôs uma cláusula de salvaguarda específica que permite a aplicação de direitos aduaneiros, independentemente dos procedimentos da Comissão Europeia e independentemente dos procedimentos que o acordo prevê. Portanto, a França arroga-se o direito de aplicar as suas tarifas aduaneiras a partir do momento em que verificou a variação dos 5% dos preços. Isto significa o quê? Que aquelas cláusulas de salvaguarda são muito duvidosas, porque se ninguém duvidasse delas, nem a Itália nem a França poriam isso em questão. E, portanto, isto são elementos de substância, diria eu, que deviam levar a três coisas. Do nosso ponto de vista, neste momento o essencial era, primeiro, suspender a aplicação do acordo, que entrou em vigor vai entrar em vigor provisoriamente, suspender a sua aplicação. Em segundo lugar, suscitar aos Parlamentos Nacionais que se pronunciem sobre o acordo, seja através do processo de ratificação, seja de outros instrumentos legais que estão previstos na legislação nacional para que os Parlamentos pronunciem. E, em terceiro lugar, tomar uma decisão definitiva a partir do momento em que haja essa pronúncia do ponto de vista nacional relativamente aos impactos do acordo, porque ele é naturalmente muito diferenciado. Países onde a produção agrícola tem determinadas características sofrerão mais do que aqueles que têm produção agrícola com outro tipo de natureza e outro tipo de características e orientada para outro tipo de produtos. Países com maior preponderância do setor agrícola face ao setor industrial terão naturalmente impactos diversos. E essa apreciação nacional era absolutamente indispensável. Será sempre muito complexo. Nós sabemos que é muito complexo chegar a acordos na União Europeia. Enfim, um acordo desta dimensão, penso que concorda com isso, quer dizer, é muito difícil de conseguir responder a todas estas questões. De qualquer forma, introduzir também aquela questão... É fácil não fazer nenhum acordo. Não fazer, sem ficar tudo como está, é o mais fácil. Dúvida. Não, a questão é como de facto, se na sua perspectiva, a questão geoestratégica, a relação com os Estados Unidos e no facto, enfim, para vocês, os açorianos, têm muito presente isso, se isso poderá ter precipitado e se aqui a Europa poderá estar à procura aqui dos aliados mais fortes a nível económico? Não, bom, sobre a dificuldade de fazer acordos aqui na União Europeia, aquela que é a maior crítica é a nossa maior força, que é exatamente a democracia, né? É um ato democrático, temos que auscultar 27 Estados-membros, 3 instituições... Sim, mas é verdade, para quem ouve lá em casa, aquilo que o deputado João Oliveira dizia, de facto, é verdade, e tudo isto tem que passar ainda pela ratificação dos Parlamentos e não é seguro que isso passe nos Parlamentos todos. Mas por isso é que é tão importante nós não confundirmos as pessoas, né, os agricultores. Nós temos que separar o debate. E o Mercosul foi um bocadinho inquinado por aquilo que eu considero que possa ter sido um certo erro estratégico comunicacional da própria Comissão Europeia. Porque num curto espaço de tempo nós tivemos Mercosul, tivemos tarifas de Trump a 15% nos produtos europeus que entram nos Estados Unidos e 0% nos produtos americanos que entram na União Europeia. Tivemos também
aquilo que foi a proposta do quadro financeiro plurianual pós-27 e tivemos a proposta da política agrícola comum. Portanto, tudo isto em que não tivemos boas notícias em nenhuma delas, foi depois de trabalho aqui no Parlamento Europeu, de muita pressão também dos agricultores lá fora, é que conseguimos melhorar. Por exemplo, neste momento, com as cartas retificativas da proposta do quadro financeiro plurianual, é que temos finalmente o mesmo valor para a política agrícola comum que nós temos atualmente, né? Os tais 390 mil milhões de euros, quando inicialmente apenas tínhamos 300 mil milhões de euros. E o que está a ser feito está a ser tudo misturado num bolo e estamos aqui a alimentar aqui o ódio e um bocadinho a desinformação e aquilo que é a insatisfação do setor agrícola. Mas, efetivamente, nós temos que separar. Este acordo que tem impactos, como os deputados diziam, que vão para além da agricultura sim. e que vão ter muitos impactos também nos consumidores. Sim. Efetivamente, este é um acordo que vai tornar a Europa... que vai capacitar o espaço europeu de uma dimensão económica diferente, menos dependente dos Estados Unidos, digamos assim. Nós já temos um déficit da nossa balança comercial de mais de 500 milhões de euros. Né? Já há déficit, ou seja, importamos mais do que exportamos para o Mercosul, exatamente por causa das questões tarifárias. Nós, por exemplo, os nossos produtos lácteos chegam lá com uma tarifa de 28%, né? E agora passa a zero. Para os produtores de leite nos Açores, por exemplo, vai ser algo muito Sim, tudo o que é produto transformado de qualidade terá no mercado sul-americano, neste caso do Mercosul, uma grande oportunidade. Leite, vinhos, os queijos, obviamente, produtos transformados, mel, portanto, tudo o que é de alta qualidade, que é o que nós sabemos produzir, e repare, são 350 e poucas indicações geográficas protegidas neste acordo, 36 são portuguesas, né? Que é fantástico. Isto permite também ter aqui uma porta de entrada para produtos de qualidade que são altamente de alto valor e que são altamente remuneradas. Eu percebo aquilo que o João Oliveira estava a dizer, a questão da dimensão. Eu estive no Brasil, numa missão mesmo para o Mercosul, da Comissão de Agricultura, e de facto nós não conseguimos competir em quantidade, é impossível. As explorações brasileiras, uma pequena exploração brasileira é equivalente a uma das nossas maiores explorações. Eu estive lá, visitamos várias, e em quantidade é impossível, mas não podemos esquecer também que nós importamos, por exemplo, a alimentação animal também vem muito lá, a soja, a questão do milho também vem, e agora chega à União Europeia também com com preços bastante acessíveis. E por isso é que eu acho não, e os dados assim indicam que, por exemplo, Portugal tem uma tradição, tem aqui um histórico de negociação com o Brasil de cerca de 4,4 mil milhões de euros. Portanto, isto será, obviamente, muito vantajoso para o nosso país, muito vantajoso para a União Europeia. Temos agora saber aproveitar a oportunidade e também monitorizar a implementação do acordo. Sobre a questão geopolítica, deixe-me só dizer, não era tanto Trump, penso eu, que nos preocupava muito nessa altura em que a Presidente von der Leyen encerrou as negociações, é a questão da forte presença chinesa no continente sul-americano. Foi o fator-chave para nós fecharmos rapidamente o acordo, quer no continente sul-africano, quer no sul-americano, quer em África. A União Europeia, durante muitos anos, perdeu esta sua influência global. Foi perdendo esta presença nos países africanos, nos países sul-americanos. Perdeu para quem? Para a China, para a Rússia, e com isto nós fomos fechando cada vez mais no nosso continente, achando que o mercado único era a solução para todos os males, todos queriam vir cá entrar no mercado único, não podíamos colocar mais restrições, mais barreiras, mais problemas. Por exemplo, um relatório do FMI indica-nos que se nós fizéssemos o nosso trabalho de casa aqui dentro da União Europeia em relação ao mercado único, nós, levantando as barreiras entre os 27 pequenos mercados, nós teríamos, por exemplo, menos aquilo que é um equivalente a uma taxa, uma tarifa, né? que agora fala-se muito das tarifas desde que Trump regressou ao poder, de cerca de 46% naquilo que são os bens e mais de 110% nos serviços. Ou seja, nós próprios podemos reduzir aqui as barreiras internas ao mercado único e com isto levantar 40 e tal por cento, 46% nos bens e 100 e tal por cento nos serviços. Portanto, tudo isto mostra que nós também temos trabalho de casa para fazer e ao mesmo tempo temos que ter implementação mundial e global. Por exemplo, eu estive no Brasil e os carros elétricos no Brasil são maioritariamente chineses. E nós que temos produção de carros elétricos na União Europeia, temos até um anúncio no Estado da União por parte da Presidente von der Leyen que vamos criar um carro europeu elétrico, temos um processo contra a China sobre a produção de carros elétricos e aí sim, a contrapartida e aquilo que a China nos fez foi colocar um processo e aumentar as tarifas para um dos produtos lácteos europeus, porque diz que há concorrência desleal por serem financiados por fundos públicos, neste caso a PAC. Portanto, tudo isto está a condicionar aquela que é a nossa ação. Portanto, os carros elétricos já estão, obviamente,
completamente dominados o mercado na China. Os painéis fotovoltaicos, nós perdemos a capacidade de produção europeia, está toda na China. Portanto, tudo isto tem que ser considerado e a União Europeia não pode continuadamente a perder esta presença global. Quando eu diria, a potência mundial que mais aposta naquilo que é o desenvolvimento dos seus vizinhos, dos seus parceiros. Nós temos a política de vizinhança mais ambiciosa que há. Nós temos, nós representamos cerca de 7% do rendimento mundial, mas temos apoios cerca de 50% daquilo que é o apoio aos países em desenvolvimento e prestações sociais. Portanto, nós temos que agora começar a equilibrar aqui esta balança, garantindo... E adaptar, no fundo, aos novos desafios, mas com um objetivo último, que é a autonomia estratégica. Livrarmos das dependências, que nós vimos a dependência energética da Rússia, o resultado que deu, livrarmos das dependências, diversificar fontes de comércio e de fornecimento à União Europeia e ter aqui uma posição global mais forte, porque senão ninguém nos leva a sério neste mundo da maneira como está. Nós começámos no Mercosul e agora já estamos a entrar na autonomia estratégica, mas pegando aqui na ideia da Groenlândia, porque de facto o deputado esteve na Groenlândia antes destas maiores polémicas que existem neste momento. Parece algo excêntrico para quem está a falar sobre impactos em Portugal, mas efetivamente tudo isto está ligado, porque de facto há aqui um redesenhar de parcerias, no fim, os tais aliados naturais que existiam, que era o caso dos Estados Unidos. A sua perspectiva também foi a questão da China, ou da presença da China no Mercosul, nos países da América do Sul, que acelerou este acordo, e como dizia muito bem o deputado João Oliveira, dividido em dois, ou terá sido também a questão dos Estados Unidos e a forma como Trump ameaça estes aliados? Há várias variáveis. Em primeiro lugar, eu gostaria só de voltar um bocadinho atrás para dizer que ninguém acha que o acordo do Mercosul é fabuloso. O acordo do Mercosul tem dificuldades, é positivo. A minha posição e julgo que é a posição moderada, é que há duas alternativas. Ou a Europa continua a fechar sobre si própria, ou a Europa abre-se e faz o possível para recuperar tempo perdido, porque é disso que nós estamos a falar. Certo. Nós não estamos a falar de uma posição liderante da União Europeia em face aos seus competidores tradicionais. O que nós estamos a falar é em recuperar tempo. E para recuperar tempo nós temos que fazer mais, melhor e mais depressa. Possivelmente o ambiente político atual pode favorecer esse acordo. E agora partia para este domínio, que tem a ver com a nova ordem que nós temos e que nos coloca desafios bastante impactantes. Nós estamos a falar de duas situações. A presença, efetivamente, dos nossos competidores mais diretos, como a China, em África, é verdade, na América do Sul, que não é de agora, que já tem uma presença de anos. Nós não sabemos aproveitar as nossas relações culturais, linguísticas. Quando digo nós, no sentido geral da União Europeia, e mesmo no nosso próprio país, podíamos ter feito mais em relação a essas matérias. E depois há aqui um elemento disruptivo, que, por acaso, assinala-se agora um ano desde que Donald Trump assumiu pela segunda vez a presidência dos Estados Unidos. E este é um elemento disruptivo de primeira ordem, porque nós estamos a falar de uma alteração profundíssima naquelas que eram as relações transatlânticas, daquela que é a relação da União Europeia com o seu principal parceiro, com o seu aliado tradicional. Isto provoca uma alteração profunda nos pressupostos da relação da União Europeia com o mundo. E por isso é que nós temos que agora fazer mais, temos que fazer o possível para afirmarmos a nossa presença e para redesenharmos também a lógica das nossas relações comerciais, a lógica das nossas relações de aliança, e por isso nós temos que fazer isso numa lógica de ou estamos abertos a essas alianças e essas relações, ou nos fechamos sobre nós próprios. E a história recente demonstra que sempre que a União Europeia se fechou sobre si própria, perdeu influência e perdeu dimensão. Há pouco falávamos das exportações. O acordo que prevê, naturalmente, o principal desafio, como disse há pouco, é agora a implementação do acordo. Mas a previsão do acordo, estamos a falar em um aumento das exportações da União Europeia para o Mercosul a rondar, em termos globais, 39%. No setor agroalimentar, estamos a falar de um aumento previsível de exportações a rondar os 50%. Portanto, há oportunidades,
Há desafios também que são colocados aos produtores europeus, à indústria europeia, mas há também aqui um fator crítico de timing, e isto é fundamental no atual momento. Ou nós aproveitamos que nós estamos a ser pressionados geopoliticamente para agir, ou pura e simplesmente caímos na letargia dos últimos anos. Quando se fala que, e o Paulo disse, e bem, eu concordo, que é o preço a pagar, porque nós somos uma democracia e temos um conjunto de instituições a quem temos que responder, e de procedimentos e tudo isso. É verdade. Nós não podemos pensar que, como aliás a própria história da União Europeia é feita disso. Os avanços e os recursos que nós fomos tendo ao longo dos anos sempre tiveram impactos assimétricos na União Europeia, do norte ao sul, do interior, às regiões ultraperiféricas. Portanto, foi a capacidade que nós tivemos de gerar consensos e de construir um processo muitas vezes a mais do que uma velocidade que permitiu que a União Europeia se constituísse como um gigante económico em primeiro lugar. Deixe-me só fazer uma pergunta prática, porque no que diz respeito tanto aos produtores como aos consumidores portugueses. Fala-se muito do Brasil, de facto do Mercosul o maior país, é uma das maiores potências do mundo, económicas, mas a relação entre Portugal e o Brasil já é muito profusa, enfim, existem acordos bilaterais. O que é que o acordo Mercosul favorecerá mais os consumidores e os produtores portugueses, para além daquilo que já existe? Praticamente falámos do leite, mas depois falar do azeite. Eu dou-lhe um exemplo que eu acho que também ajuda a perceber que às vezes nós temos falado do acordo Mercosul e cria um alarmismo que muitas vezes pode e deve ser esclarecido. Por exemplo, relativamente à carne bovina, que é onde o Brasil e a Argentina têm também uma grande produção que nós não podemos competir em termos de quantidade. Mas nós já temos um nível de importação de carne bovina dos países do Mercosul que não vai alterar-se ao abrigo do acordo em termos de ordem de grandeza face àquilo que já existe atualmente. Portanto, nós temos que ver que este acordo abre oportunidades, não só na agricultura, mas num conjunto muito vasto de áreas, que são, obviamente, que são oportunidades económicas. É disto que nós estamos a falar quando também falamos de geopolítica. A geopolítica também é muito feita à base do comércio livre. É assim que os países também se relacionam e que negociam as suas interdependências. A autonomia estratégica, quando falamos disso, estamos a falar também de comércio, estamos a falar também das relações de dependência entre cada país. E no caso português, nós temos um conjunto de setores na área da agricultura, onde, para além de estarem salvaguardados em termos dos produtos, em termos das suas indicações geográficas, que têm capacidade de penetração no mercado do Mercosul. E julgo que isto é importante, porque nos permite aumentar já a capacidade que nós tínhamos de penetrar nesses mercados e, por outro lado, também dá-nos algumas vantagens, mesmo em termos da nossa relação cultural e linguística, porque é muito mais fácil estabelecer essa identidade também, relação, não é? Claro. porque existe essa partilha de herança cultural entre o Brasil e Portugal. E aqui podemos também ter uma ação pedagógica no que diz respeito à relação entre estes dois continentes. E parece-me que é muito importante que o façamos. Porque, como disse há pouco, a alternativa qual é? A alternativa é nós ficarmos fechados sobre nós próprios, não termos capacidade de avançar, de criar novas alianças. O João está ali a dizer que não. Eu percebo que o João diga que não, ainda bem que ele diz que não. Acha que o acordo pode ser implementado, mas pode ser um outro acordo? Não, eu acho sempre que a alternativa a um mau acordo é um bom acordo. E, portanto, se temos um mau acordo, tem que se encontrar um bom acordo. Então a alternativa não é não acordo. Na pergunta que estava a colocar ao André, acaba por tocar na questão que é a questão central, que é, nós temos, por exemplo, relações privilegiadas com o Brasil. Isto pouco importa. Porque os governos nacionais entregaram, os governos do PSD e do PS, entregaram na União Europeia a competência da política comercial. E, portanto, hoje nós estamos de mãos e pés atados em função dessa delegação de competências na União Europeia, que naturalmente não fala em nome de Portugal, fala em nome de uma suposta concertação de 27 Estados-membros que integram a União Europeia, onde naturalmente são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha.
como dizia o Gabriel Alves. Bom, neste caso da agricultura, a França também tem alguma coisa a dizer. É óbvio, né? Isto é a figura do Gabriel Alves para o futebol. Duas visões diferentes, em quem acredita no projeto europeu e de quem acha que devemos ter menos União. A figura metafórica do Gabriel Alves em relação à Alemanha do futebol aplica-se aqui em relação a outros países que são... Agora, é evidente que os interesses que prevalecem, neste caso, não são os interesses portugueses. E particularmente nessas relações estreitas que nós temos com o Brasil e com outros Mas diga-me um setor, João, que vai ser prejudicado. Um setor que seja prejudicado em Portugal. Possa ser prejudicado em Portugal. É evidente Todos os estudos indicam. É evidente que no setor agrícola, no setor agrícola nós vamos ter dificuldades imensas em confrontar-nos com o aumento das importações de bens alimentares e particularmente de bens alimentares em alguns setores onde já somos hoje mais dependentes. Mas nos cereais, na carne e no O único setor mais sensível é a carne. E a carne são 99 mil toneladas, menos do que nós já importamos. E se nós dividirmos por países europeus, dá um hambúrguer por cada europeu. Há até prejuízos que em termos de valor poderão ser enormíssimos, muito maiores do que aqueles que estão estimados. Dou um exemplo, o setor do vinho. No caso do vinho, não é preciso nós fazermos uma grande especulação sobre isto. O Chile faz pelo menos 2 vindimas por ano. Pelo menos 2 vindimas por ano. Há regiões do Chile, como a região de Valparaíso, onde os chilenos desenvolveram brutalmente nas últimas 2 décadas a sua produção vitivinícola, como importando maquinaria, enólogos, conhecimento científico. E os vinhos chilenos hoje em dia são muito conceituados. São bons. Repara uma coisa, quando nós há bocado estávamos a discutir isto, bem, nós vamos competir em volume porque eles conseguem produzir muito mais do que nós. Portanto, não é pela quantidade que nós vamos impor a nossa produção agrícola. É pelo valor acrescentado e particularmente pelos nichos de mercado para os quais pode ser dirigida a produção europeia. Em toda a América Latina já há quem concorra connosco em condições de qualidade e de volume a que nós não conseguimos chegar, sobretudo por esta segunda dimensão. Eu dou o exemplo dos vinhos chilenos, porquê? Porque o exemplo dos vinhos chilenos é talvez um dos mais evidentes, onde com capacidade, com condições naturais e recursos, capacidades de produção naturais muito evidentes e de grande relevo, foi possível desenvolver a capacidade produtiva a partir do quê? Da incorporação dessa capacidade de produção que lhe faltava. Pela incorporação científica, tecnológica, naturalmente pelo conhecimento que implica a produção vitivinícola. E hoje isso significa o quê? Que mesmo essa lógica de que nós não conseguimos competir em quantidade, vamos competir pela qualidade, em algumas circunstâncias isso é falso. Porque vamos também ser nós vítimas dessa diferença das capacidades produtivas. Há um aspecto de resto que eu acho que ficou completamente fora do acordo. Um aspecto que ficou completamente fora do acordo, que é absolutamente crítico para o desenvolvimento da produção agrícola, particularmente para a agricultura familiar, que são melhores condições de incorporação científica e tecnológica nos processos produtivos. Eu vou-lhe dar um exemplo. As grandes multinacionais ou as grandes produções, para dar um exemplo factual a partir da nossa realidade nacional. Porque é que as culturas exóticas, por exemplo, na região do Algarve, do abacate e de outras culturas exóticas, conseguem já hoje demonstrar, por exemplo, menos pressão sobre os recursos hídricos do que as culturas tradicionais como as da laranja? Porque as culturas tradicionais, como a da laranja, são feitas por pequenos agricultores que não têm capacidade de grande modernização e de incorporação científica nos seus métodos de produção. Aquelas produções de já têm um desenvolvimento científico que são, sobretudo, muito eficaz da gestão da água. Grandes empresas produtoras, conseguem incorporar, conseguem modernizar os seus processos produtivos e incorporar a ciência e a tecnologia de maneira a controlar, por exemplo, os recursos hídricos. Ora, então, uma das questões absolutamente críticas deste processo não era criar condições para modernizar a produção agrícola, para apoiar os direitos sociais e laborais que está lá para apoiar os pequenos e médios, estamos já a terminar. Para apoiar os pequenos e médios produtores em relação a questões como temos pouco tempo, mas, João, para as terminar... As cooperativas têm um papel importante nisto em Portugal. Nós já vamos aí. Na questão da aplicação do acordo, a vossa orientação de votação é conhecida, enfim. No vosso caso, vocês são a favor. No caso, João Oliveira vai votar contra o acordo tal como ele está. Sim, nós somos contra o acordo. Também somos contra as manobras de diversão que são feitas e as falsificações que são feitas, nomeadamente estas propostas que são feitas pela extrema-direita,
que, particularmente em relação à moção de censura, é óbvio que a Comissão Europeia merece censura e é óbvio que o Mas Mercosul... não é por aí que a coisa se Não, resolve. e é óbvio que o Mercosul é uma das razões para a censura pela Comissão Europeia. Agora, para a censura da Comissão Europeia. Agora, há dois aspectos que não podem ficar esquecidos. Primeiro, uma moção de censura à Comissão Europeia não trava nada no processo do Mercosul. Nada, rigorosamente nada. A Comissão Europeia, se caísse esta semana, era substituída no dia a seguir e o Mercosul continuava. Portanto, aquilo que é preciso para travar o Mercosul é outro tipo de medidas, nomeadamente aquelas que referi há pouco. E há uma outra circunstância que nós temos que questionar. Então, os governos nacionais que são influenciados pela extrema-direita tiveram de acordo com o acordo de entrar provisoriamente em eficácia. Ou seja, os governos nacionais que são apoiados pela extrema-direita puseram o acordo a andar. E os partidos da extrema-direita agora vêm no Parlamento Europeu fazer de conta que são contra o Mercosul. Um minuto para cada. Eu sei que é pouco, mas uma nota final. Uma nota final apenas para dizer que ficou claro, no meu ponto de vista, que há visões diametralmente opostas entre quem acha que a solução passa por nós nos abrirmos a outros parceiros, a outros mercados, em quem acha que a resposta é mais União Europeia e não menos União Europeia, e entre quem acha que é possível atingir determinados resultados apenas adiando. Eu julgo que o acordo Mercosul traz desafios, mas que é positivo para a agricultura europeia. A agricultura europeia é essa que está confrontada com um conjunto de outros problemas que não têm a ver com o Mercosul, nomeadamente a necessidade da sua renovação geracional e a redução muito significativa em termos de peso no orçamento da União Europeia, que julgo que tem que ser reforçada atendendo aos desafios que nós temos atualmente. Eu ainda adiciono a questão das alterações climáticas, que obviamente também ia falar sobre isso, alterações climáticas, claro. Custos de produção mais elevados. Portanto, há um conjunto de matérias que não estão diretamente relacionadas com o Mercosul e que, no meu ponto de vista, constituem as peças que têm que ser combatidas no interior da União Europeia para alavancar a agricultura europeia. Agora, os agricultores europeus não têm, como eu disse no início, receio de concorrer e querem fazê-lo e querem ter mais mercados. Ficarmos fechados sobre nós próprios não é solução. Mais uma nota final também. Uma nota final só para destacar a necessidade urgente de nós diversificarmos os nossos parceiros comerciais, porque nós neste momento já importamos 30% da proteína que consumimos na União Europeia, 70% do pescado que nós consumimos é importado também aqui na União Europeia. Mostra claramente que nós temos que reforçar, por um lado, aquilo que é a nossa produção interna, a nossa autonomia estratégica, que está muito condicionada a uma agenda verde, que eu diria até demasiado ambientalista, e nós percebemos que o vice-presidente Timmermans até tinha uma agenda própria que financiava ONGs para passar a mensagem que ele queria passar, e com isto reduziu-se muito aquilo que era a nossa capacidade produtiva e criou-se aqui uma série de entraves ao setor agrícola. A certa altura os agricultores eram quase uns vilões, não é? Eram os vilões, exatamente, eram os vilões. Aliás, o PPE e o PSD, que é a família política do PPE, também fez campanha para as europeias a defender os agricultores, por isso agora não pode falhar com os agricultores, neste caso o PPE não pode falhar com os agricultores, e temos mantido firme esta linha aqui no Parlamento Europeu. Portanto, tudo isto é importantíssimo, e deixe-me só terminar com este número, com este dado. Quando o presidente Trump anunciou as tarifas sobre o Brasil para fazer pressão sobre a questão do Bolsonaro, e nós tivemos a ver os gráficos nesta missão do Mercosul, toda a produção brasileira foi deslocalizada para a China, tudo. Certo. E apresentaram um quadro que eu achei fantástico, que é os requisitos para a entrada de produtos brasileiros na União Europeia e os requisitos para a entrada de produtos brasileiros na China. E nós, na União Europeia, uma série de requisitos. E depois, no fim, eu perguntei, então, e a China? A China não pede nada. E paga primeiro do que a União Europeia. Portanto, eles têm um interesse e têm mesmo gosto em fazer este tipo de acordo connosco, querem mesmo os produtos europeus lá, têm um olhar para a União Europeia como algo que é sofisticado, que é de facto, eu diria, que é uma parceria positiva. E nós não podemos desperdiçar esta oportunidade, penso eu, para garantir a autonomia estratégica, a diversificação dos nossos parceiros comerciais e também a proteção dos nossos setores mais sensíveis, como é o caso da carne. E sobre a carne, só há aqui uma dificuldade que nós podemos ter, que é o facto de o contingente ser baixo, mas é um contingente sobre carne de primeira qualidade. E sendo carne de primeira qualidade, pode criar aqui uma pressão sobre o preço da carne europeia para diminuir este preço europeu. Certo. Mas também por aí é fundamental, exatamente, termos aqui as cláusulas de salvaguarda em ação, e aqui no Parlamento Europeu nós também temos que ter essa postura muito proativa de acompanhamento constante do acordo para garantir que está tudo a ser implementado como foi aprovado. Muito bem, muito obrigado pela vossa presença, Paulo Nascimento Carvalho, André Rodrigues, João Oliveira. Continuamos a pensar Portugal e os impactos da Europa também nos consumidores e nos produtores europeus. Nós voltamos numa próxima oportunidade.